Bom dia, meus queridos alunos do Pré-Vestibular Social da Prefeitura Municipal de Macaé. Estamos de volta para mais uma de nossas videoaulas na disciplina de atualidades, onde hoje estaremos discutindo na sociologia a relação dessa ciência com o feminismo, e nós vamos dividir esse assunto em duas partes. Por isso, hoje falaremos da sociologia e o feminismo na sua primeira parte. Sejam todos bem-vindos. O feminismo é uma questão social de luta das mulheres pelo direito à igualdade. Faz-se muita confusão de que as mulheres querem ser superiores aos homens. Isso é lenda, isso é mito, isso é uma tentativa de desqualificar o movimento feminista. Então, o feminismo é um movimento social, lógico, tem de ser estudado, analisado pela sociologia, sendo assim, que busca que as mulheres sejam tratadas de forma igual, né? Que elas não sejam tratadas de forma inferior e, por consequência, também não numa posição de superioridade. Até porque a ideia da sociologia é essa solução de problemas que surgem na sociedade. Então, se discute assim, o feminismo produziu algumas causas realmente efetivas de mudança para as mulheres. O feminismo é um movimento realmente consistente, é novo, é velho. Todas essas questões nós vamos tentar discutir hoje aqui para que vocês estejam devidamente preparados no caso de aparecer uma questão dessa, no Enem ou numa redação, vocês estejam prontos para, para escrever, para desenvolver as ideias que nós vamos discutir aqui nessa nossa aula de hoje. Bom, antes do feminismo, nós vamos tratar aqui no caso do Brasil, porque o feminismo não é um movimento exclusivamente brasileiro. O feminismo não é um problema nosso, né, da sociedade brasileira. O feminismo é um problema mundial e durante muito tempo ele afetou, né, de forma negativa as mulheres. Então, já no Brasil, nós vamos existe um reconhecimento de uma posição inferior que se tentou manter a mulher numa posição inferior desde o período colonial, que as mulheres da elite viviam para ter filhos, para missa, para bordar, uma situação em que ela não tinha nenhum poder de decisão, nem de mando, nem de participação nas questões políticas, nas questões sociais da sociedade colonial brasileira. Então, as mulheres mais pobres, ou escravizadas, ou ex-escravas, ou índias, né, ou descendentes, estas não tinham essa mesma condição. A situação delas era muito pior, porque elas sofriam da violência sexual, né, o estupro, muitas das vezes, as relações extraconjugais, não tinham seus filhos reconhecidos, não eram tratados como filhos legítimos, e sim como filhos bastardos. Então, desde essa época, nós vemos que a questão da mulher no Brasil precisava ser discutida. E isso é o que o feminismo discute. Nesse ponto de vista que o feminismo cria a sua luta para tentar reverter a situação de opressão masculina sobre a mulher. Ainda falando sobre essa definição que aparece nesse momento para nós aí na nossa imagem, que é o feminismo, a ideia é mudar a concepção, uma concepção muito enraizada, muito naturalizada na nossa sociedade, que a mulher é frágil. Essa é uma concepção, inclusive, religiosa, que algumas religiões defendem a ideia da santidade da mulher, né, da mulher Maria, da mulher mãe, da mulher genitora. Então,
A mulher pode ser tudo isso, mas não precisa ser colocada num ponto de fragilidade em que ela não possa discutir, participar e lutar pelas questões de melhoria, de igualdade, né, de transformação da sua condição, indo de encontro a essa ideia, né, a essas ideias religiosas. A ideia é que quando se define o movimento feminista, né, busca-se, como está escrito aí no slide, o compromisso deles é por fim acabar com a dominação masculina e a estrutura patriarcal que desde, como nós falamos anteriormente, no período colonial está presente na sociedade brasileira. E aí a gente levanta outro questionamento, que é bom que a gente trabalhe esses questionamentos para a gente ir respondendo, a gente ir entendendo por onde caminhou esse feminismo e a sua relação com a sociologia. Que período da história o feminismo se começa? Nós vamos ver que não dá para se determinar assim exatamente esse momento. Nós vamos ver mulheres da antiguidade que lutaram, buscaram a reversão da sua condição de opressão, mas elas buscaram resolver os problemas individuais. Vamos ver na Idade Média muitas mulheres, né? A gente pode destacar aqui Joana d'Arc, é um dos ícones, tido muitas das vezes como um feminista, referência para muitas mulheres, mas a gente não pode dizer que ela lutou por uma causa, até porque a causa dela era mais religiosa e era mais bélica na defesa da França. Então, não há um consenso de quando é que se começa o feminismo, mas a gente tem aí algumas referências muito marcantes, que é, por exemplo, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, baseada no Iluminismo, aquelas ideias do Iluminismo, somos todos iguais, né, que precisamos ser tratados iguais, igualdade, liberdade e fraternidade, que foram os lemas que estiveram inclusive presentes na Revolução Francesa. Esses ideais vão fazer com que as mulheres também consigam mais ascensão na participação política. A partir daí, nós vamos ver que vão surgir batalhões, inclusive, de mulheres na Revolução, que vão lutar e que vão ter uma participação muito marcante. Então, a Revolução Francesa é um referencial. Não existe um consenso na história, na sociologia, na filosofia, de que tal movimento, este ou aquele movimento são aquele que dá o start, que inicia um movimento feminista. Mas na Revolução Francesa, ainda no seu período de convulsão, né, na época revolucionária, nós vamos ver, vai surgir um nome de uma mulher que chama-se Olympe de Gouges. Essa mulher é uma artista, é uma militante do direito das mulheres, ela congregou mulheres. Então, Olímpia é um dos primeiros nomes que surge na luta das mulheres como um grupo, como um segmento social. Por isso ela é referência e a Revolução Francesa também é referência. Já o movimento feminista contemporâneo, ele vai surgir mesmo nos Estados Unidos, a partir de 1960, né, começa a se alastrar pelos outros países industrializados, vai surgir no contexto da Revolução Industrial, em que as mulheres buscam salários iguais, que as mulheres buscam horas de trabalho equivalentes às horas de trabalho do homem, ao mesmo salário. Então, esse sim, uma das referências da contemporaneidade do movimento feminista tal qual nós conhecemos hoje. Né? E aí ele vai se alastrar. Em 1977, o movimento feminista já faz uma grande congregação mundial para lutar pelos direitos das mulheres. Tiveram conquistas? Alguma coisa mudou? Sim. Né? Passaram 50 anos, desde a segunda onda. A primeira onda é a da Revolução Francesa, a segunda onda é a dos Estados Unidos. Então, já se passaram 50 anos desde a segunda onda do movimento feminista. A gente nota que
as mulheres mudaram muito a sua condição. Foi uma luta árdua, é uma questão social que demandou o esforço, um senso de organização muito grande das mulheres para poderem chegar, né, às conquistas que tiveram hoje. Já não são mais tratadas como o sexo frágil, como parideiras, como bordadeiras, né? Apesar de que também isso suscitou uma onda de violência, né, contra as mulheres que são discriminadas, são taxadas de homossexuais, de mulheres machos, porque elas lutam pelos direitos delas. Mas tivemos conquistas sim, né? E até nas relações pessoais, os homens começaram de uma forma assim, muito lenta a se conscientizar no trato das suas esposas, das suas filhas, das suas irmãs. Essa é uma relação que ainda está mudando, né? Tanto que o nosso próximo questionamento é assim: ah, ótimo, então está tudo resolvido? Não, ainda não. Né? Nós tivemos no Brasil, por exemplo, a Lei Maria da Penha, foi muito criticada, ainda hoje sofre críticas, ainda hoje sofre tentativas de desqualificá-la, porque se o feminismo não lutar pela manutenção das suas conquistas, do seu movimento, né, da sua evolução, não tem jeito. Além disso, nós vemos aqui descrito que 30% dos candidatos só são mulheres. E elas só têm 9% das mulheres eleitas. Como a via democrática, através do parlamento, é o caminho em que as mulheres podem conquistar o seu espaço, podem transformar as suas vidas, inevitavelmente falta muita coisa ainda. Né? Além disso, nós vemos que temos uma grande quantidade de mulheres que sofrem agressões, e as agressões são as mais variadas, com os maiores requintes de violência que a gente pode imaginar, que vão do estupro até a morte das mulheres. Eu costumo, nas minhas aulas presenciais, eu costumo dizer que ser mulher hoje é uma condição de altíssimo risco. Né? As mulheres são agredidas, são estupradas, são assediadas, são violentadas, e essa violência se usa soco, tiro, carro, ácido, as formas mais requintadas de crueldade que se possa imaginar. Então, ainda falta muita coisa tem muita luta para o movimento feminista, e por isso nós precisamos entender o papel dele na sociedade brasileira e na sociedade mundial. Então, para a gente finalizar, nós vemos que o movimento feminista precisa ganhar consistência, precisa manter-se unido, né? Precisa ainda arregimentar muita força para que as questões de opressão à mulher, às mulheres, né, comecem a ficar resolvidas. Nós entendemos que não dá falta muito, não podemos dizer que vai acabar, essa é uma afirmativa meio ufanista, né? Então a gente não pode dizer que isso vai acabar, mas podemos acreditar numa mudança, né, consistente, para que as nossas mulheres, as nossas filhas, as nossas irmãs consigam pelo menos circular pelas ruas sem o medo de a qualquer momento sofrer a violência. A título de curiosidade, para que nós que vamos fazer aí o Enem, tenhamos a informação, eu trago aí 3 símbolos do movimento feminista ou das feministas, né, que é o espelho de Vênus, é o símbolo do gênero feminino unido, o triângulo negro, que identificava feministas, prostitutas e lésbicas lá no campo de concentração nazistas, nos campos de concentração nazista. Então, lá também elas eram tratadas de forma violenta, né, com uma violência diferenciada.
e o labris, que é o símbolo de força e de autossuficiência feminina, usada por tribos guerreiras da Ásia, da África e também pelas Amazônias. Na próxima parte, na segunda parte desse debate sobre a sociologia e o feminismo, nós vamos também discutir momentos atuais, vamos assistir vídeos, momentos atuais sobre como a sociologia e o feminismo têm avançado e têm modificado a vida das mulheres. Até uma próxima aula.